Salve, moçada! Depois de um tempo resolvi retomar essas gravações desses vídeos pequenos aqui do Tempo de Esperança, até incentivado por amigos, incentivado por conhecidos, e resolvi começar com um vídeo a respeito da pergunta mais importante que você tem para responder para a tua vida. Você sabe qual é essa pergunta? Se você não sabe, fica comigo nesses próximos minutos aí que a gente vai achar uma resposta que eu tenho certeza que vai mudar muita coisa na tua vida, ok? Primeira coisa que eu queria dizer justamente, esse vídeo não é feito num canal monetizado, esse vídeo não é feito para ganhar dinheiro em cima dessas informações, ou em cima desses conteúdos, mas justamente se você vê ao final desse vídeo que isso fez diferença, que isso acrescentou alguma coisa na tua vida, passe adiante. Leve essas coisas, assim, às vezes das verdades do Evangelho, das verdades que Deus pode colocar no nosso caminho a respeito de quem Ele é, para que isso também às vezes possa transformar a vida de tantas pessoas, como transformou a minha, como transformou a vida de diversos alunos, como tem transformado a vida de diversos amigos e de discípulos e pessoas que às vezes a gente encontra nos mais diversos lugares. Então, se isso for alguma coisa relevante para a tua vida, copia o link, manda pelo WhatsApp, compartilha no próprio YouTube mesmo, mas justamente na ideia de que esse vídeo seja divulgado não para índice, não para likes, não para visualizações, mas justamente para que possa fazer diferença na vida das pessoas. Então vamos lá. Qual que é a pergunta mais importante que você tem para responder na tua vida? Que é a pergunta mais importante que eu já respondi na minha vida também. E por que essa pergunta é tão importante? Na verdade, a pergunta é uma pergunta muito simples. É uma pergunta no sentido assim de quem é Deus? Simples assim. Quem é Deus na tua vida? Por que essa pergunta é tão importante? Porque a resposta para essa pergunta aí vai funcionar como uma lente no teu caminho, uma lente no teu dia a dia, para que a partir dessa lente, a partir desse filtro que você coloque na frente dos teus olhos, na frente das tuas vitórias, na frente das tuas dificuldades, na frente de tudo que você olha no teu dia a dia, você consegue enxergar as coisas da forma certa, exatamente como aqui com esse óculos, né? Eu sem o óculos aqui, eu não consigo ver nem o tempo do vídeo que está contando ali no celular. Mas a partir do momento que você tem as lentes certas, você enxerga as respostas, as situações e tudo que está no teu caminho, você enxerga isso do jeito certo. Se você colocar uma lente azul, você vai enxergar tudo azul. Se você colocar uma lente amarela, vai aguçar muito mais o sentido da tua visão. Por isso que alguns atiradores e motoristas à noite usam lentes amarelas, mas distorce a verdade. Então, e qual é essa verdade? Existem muitas respostas para essa pergunta e como essas respostas influenciam muito, às vezes, no caminho, no dia a dia. Tem muita gente que enxerga Deus como um Deus juiz, mas um juiz carrasco, aquele juiz cruel que está sentado num trono assim, onipresente, onipotente, olhando todas as coisas assim, e de repente você comete um erro assim, pá, pegou! E vai fazer te dar algum castigo, alguma coisa assim. Sim, Deus é justo. Deus é o justo juiz e é o único juiz que é justo em tudo, porque até o que existe no coração da gente ele conhece. Mas não é assim, essa forma que a palavra de Deus revela que ele é. Ele vai ter a hora de ser o julgador. Para essa hora onde nós formos enfrentar o juízo, ele já providenciou um justo advogado para nós no próprio Filho dele. Mas se você ficar enxergando Deus assim como esse Deus tolhedor, esse Deus cruel assim, cara, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Tem muita gente que olha Deus como um Deus sádico, que se alegra com o sofrimento das pessoas, que se alegra em ver algumas coisas. É na provação que você vai aprender. Tem muita coisa que a gente aprende na provação. O próprio nome diz uma prova, uma provação, um teste pelo qual você vai passar. E às vezes a gente até aprende muito mais nas provas, né, sabendo e sendo aprovado,
do que lendo, vendo, assistindo vídeos ou ouvindo as histórias dos outros, alguma série de coisas, tudo assim. Mas não é um Deus sádico que está lá se alegrando com o sofrimento daqueles que estão andando aqui nesse mundo que ele mesmo criou, né? Esse mundo não foi criado para que a gente sofra. Então, são muitas essas respostas que foram ensinadas no correr do tempo, no correr dos anos, e muitas dessas respostas ensinadas até dentro da igreja. As nonas, as pessoas mais antigas. Deus castiga. Deus está vendo o que você está fazendo. Sim, Deus está vendo tudo o que a gente está fazendo. Mas não é um cão de guarda, né, vigiando 100% todo o tempo. Não, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. Depois, óbvio, nós temos que arcar com as escolhas das coisas que nós fazemos. Então, você fez coisa errada, aquela história de quem planta vento colhe tempestade, é bem assim que funciona mesmo. E isso está escrito no livro de Amós, se eu não estou enganado. Né? Mas quem planta no espírito, colhe no espírito. Quem planta na carne, colhe na carne. Então é assim que funciona. E qual será então a grande resposta para essa pergunta, que é uma pergunta tão impactante às vezes na vida da gente, e uma coisa tremendamente simples. Quem é Deus? E é a revelação que Jesus trouxe no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, do início ao fim. Você pode procurar e estudar e verificar em todos os lugares que você puder no Novo Testamento. Todas as vezes que Jesus se referiu a Deus, ele usou apenas uma palavra: Pai. E ele chamava Deus de Pai, Paizinho, Abba Pai. Era um filho conversando com um pai que ama de verdade. Essa que é a verdade. E depois outros vídeos eu ainda vou fazer na sequência sobre outros diversos assuntos, vídeos rápidos, mas que vão ter todas as respostas focadas em cima dessa questão. Porque a partir do momento que você entende Deus como um pai, muda tudo. Um pai que ama, um pai que deu ali os 10 mandamentos e nos ensinou às vezes todas as coisas a respeito do que é pecado, não porque ele quer castigar a gente, mas porque ele quer dar as respostas. Filho, o caminho certo é esse, siga por aqui, não vá por ali. Orientações de um pai que ama. Eu sou pai de 4 filhos. Se você é pai, se você é mãe, você entende perfeitamente isso que eu estou dizendo. Né? A gente não dá orientações porque a gente quer prejudicar os filhos, a gente quer dar orientações para que eles vençam, para que eles sigam os caminhos certos. Então aí que tem coisa assim, né, a respeito de questão de sexo, a respeito de uso do dinheiro, a respeito de dízimos, a respeito de ofertas. Então, a partir do momento que você usa essa lente certa de que Deus é um Deus que é um pai de amor, você começa a entender todas as situações da Bíblia de uma forma diferente. Você começa a entender até a própria Bíblia de um jeito diferente. Porque o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. O próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. Né? Nessa ótica de quem é Deus, o que é a Bíblia? O que são essas palavras que Deus deixou para nós, né? Para a gente ter esse manual de instruções, esse guia GPS de tudo que a gente pode ser, ter e onde a gente pode ir na vida. Né? Mas então eu queria que você pensasse sobre isso e levasse essa resposta adiante. Quem é Deus para você? Se você não consegue encontrar e olhar para Deus e ver Deus como Pai, comece a pensar o que tem no teu coração a respeito justamente do que é um pai, de como é ser filho, de como que você age, de como que você recebe as ordens, de como que você trabalha com as autoridades, né? Porque pai tem autoridade, pai não age por autoritarismo, que é um equivalente muito próximo do egoísmo, mas os pais agem com autoridade. E a autoridade tem o seu sinônimo em responsabilidade, em capacidade, em entrega. É isso que um pai de verdade faz por seus filhos. Então, nessa ideia, e depois a gente continua as nossas discussões. Eu quero sempre tentar fazer vídeos menores do que 10 minutos. Mas então fica às vezes essa pergunta para você. Você consegue ver Deus como pai? Que essa luz dessa verdade se espalhe
ao teu redor, se espalhe dentro da tua vida, se espalhe dentro da tua casa. E que todos nós tenhamos chance de, ao responder essa pergunta, assim, que é a pergunta mais importante que a gente tem para responder na vida, a gente possa olhar e o dia que a gente coloca o joelho no chão para orar, a gente possa simplesmente olhar para cima, com todo o carinho do mundo, e dizer assim: Pai, vem aqui falar contigo. Ok, moçada? Deus abençoe. Uma ótima semana, uma ótima noite e até a semana que vem. Abraço, valeu!